sem dúvida, é um cargo de extrema relevância, né, em qualquer lugar do mundo, né? A educação é básica para uma evolução na sociedade e que estava bastante conflitante aqui no Brasil, né? Vamos à Rede Gaúcha Sat, trazemos a matéria com Daniel Escola, Carolina Bahia e Rosane de Oliveira entrevistando o novo ministro da Educação. Foi escolhido ontem um novo ministro da Educação. Nós chegamos a fazer na semana passada aqui, quando foi confirmada a saída do ministro Abraham Weintraub, um painel perguntando a educadores brasileiros, pessoas referência nessa área, o que esperavam do novo ministro da Educação. E muita gente pediu, muitos desses educadores pediram algo que nos parece básico: ponderação e conciliação. E me parece que o professor escolhido para essa função tem todas essas características. Por isso nós queremos... Escola sabe que ele é professor da PUC também? É professor convidado da PUC, está me avisando aqui o Solimar Amaro. Mais um elo com o Rio Grande do Sul. Que bom. Bom, professor Carlos Decotelli, bom dia, novo ministro da Educação. Bom dia, prazer em falar. O prazer é nosso aí ouvir o senhor. E eu quero começar com uma pergunta que eu imagino que o senhor está respondendo a todo mundo hoje. Quais são os seus desafios à frente do MEC? À frente do MEC, eu tenho como desafio transformar a educação brasileira em um mecanismo de gestão, de diálogo e de integração entre aqueles que têm consciência e responsabilidade de que é a educação a transformadora de sonhos em realidade, dos melhores sonhos. Todos aqueles que estudam intensamente, eles sempre têm uma perspectiva de vida melhor, eles sempre têm condições de pensar de maneira mais integradora e mais útil dentro da sociedade. Então, esses são os 3 pontos, e à frente do Ministério, enquanto aqui estiver, estimular gestão, estimular melhor diálogo, estimular a integração entre as partes que estudam e que querem o melhor na educação brasileira. Perfeito. Bom, Rosane. Bom dia, ministro, parabéns pela sua indicação. O senhor traz uma esperança para esse setor que é tão importante para o Brasil quando fala em diálogo. Nós tivemos na gestão do seu antecessor o conflito como palavra-chave no Ministério da Educação. Como é que o senhor pretende pacificar esse setor e principalmente apresentar um plano de educação para o Brasil inteiro, porque hoje nós estamos carentes desse plano? Eu hoje farei uma reunião intensa, sairei daqui a pouco, e eu farei essa reunião para poder exatamente tomar o pé de todos os grandes projetos e desenhar. Eu até me colocaria à disposição para que na próxima semana, depois desse fim de semana, eu passaria hoje o dia inteiro, o fim de semana inteiro, estudando. Eu sou um estudante disciplinado. E na próxima semana, se a senhora puder me voltar esta pergunta, na quarta-feira, na quinta-feira, será um prazer detalhar tudo que foi encontrado, tudo que foi estudado e tudo que será proposto de maneira consistente e com cronogramas definidos. Fica combinado desde então, ministro, porque nós temos a educação como uma das nossas prioridades e queremos muito ouvir o senhor sobre isso, porque é obviamente, o principal tema, né, de um país. O senhor também é professor aqui na PUC e, pelo que eu sei, muito bem avaliado pelos seus alunos. Em relação ao Rio Grande do Sul, né, o que o senhor conhece do Rio Grande do Sul, da educação no Rio Grande do Sul e do que é possível fazer para melhorar, já que nos índices de avaliação nós estamos, o Brasil inteiro está mal, mas o Rio Grande do Sul também não vai bem. Eu estou metido, se a senhora me permitir, eu me autodenomino cariúcho, porque o meu umbigo caiu no Rio de Janeiro, mas eu tenho um trabalho de mais de 10 anos no Rio Grande do Sul, na educação. Então, a Decision Porto Alegre, que é a FGV em Porto Alegre tem um diretor da FGV, chamado Edson Ferronato, fez um trabalho belíssimo, e hoje Rio Grande do Sul, FGV, tem mais de 15 mil profissionais que foram qualificados em pós-graduação pela FGV em Porto Alegre. Eu ia em Porto Alegre sempre para trabalhar na pós-graduação da FGV. Por mais de 10 anos, trabalhei no Rio Grande do Sul, cuidando dos gerentes do Banrisul, na Serraria. Então, no Banrisul, todos os gerentes, é só conhecer algum profissional
na área do Banrisul, alguma colega, algum amigo que conheça alguém do Banrisul, ou foram meus alunos, ou conhece alguém que foi meu aluno, porque foi um período muito longo, muito gratificante. Fui para o interior do Rio Grande do Sul, nas regionais do Rio Grande do Sul, conheço o Rio Grande do Sul de norte, sul, leste, oeste. E também aprendi até uma coisa importante, que não está morto quem peleia. Eu gosto disso. Eu gosto disso. E eu peço a todos os gaúchos, peço à senhora autorização para que eu possa utilizar esse referencial que é um mote, é uma motivação de vida que eu tenho. E eu acho importante essa forma pela qual exista a maneira pela qual podemos ser melhores brasileiros. Não está morto quem peleia. Perfeito. Pode melhorar? Pode. O Rio Grande do Sul tem interesse? Tem. A senhora sabe que o Rio Grande do Sul tem faculdades, tem universidades com índices maravilhosos em desempenhos escolares. É capturar as excelências. O Rio Grande do Sul, ele está reconstruindo seu projeto de governo, tem a estrutura de gestão pública priorizada, como buscando a qualidade, e acredito que o Rio Grande do Sul vai superar a fase de desestruturação da sua educação, ocorrida no passado, e vai para os melhores caminhos, porque tem potencial, tem o interesse, tem a dedicação e tem a responsabilidade em qualificar a equipe de profissionais do Rio Grande do Sul para comandar as grandes empresas, grandes responsabilidades exigidas para o Rio Grande do Sul. Então, eu sou otimista. Agora, por favor, hoje é sexta-feira, se a senhora puder, me dá um prazo para até sexta-feira ou quinta-feira, para que a senhora volte a me perguntar e eu possa, posso ter estudado para a prova, eu farei a prova, pode me cobrar como se fosse uma prova, mas pode me dar esse tempo para estudo? Claro, ministro. Ministro, agora quem fala com o senhor é a Carolina Bahia. Eu queria saber do senhor, claro que o senhor tem todo um desenho ainda para fazer dentro dessa prova que o senhor diz, né, dos seus próximos passos, mas como vai ser a sua relação com as universidades federais? Porque era um dos pontos, de elementos de impasse do ex-ministro dentro do setor da educação, essa relação com os reitores, com as universidades federais. Como é que o senhor vê o papel das universidades federais e como vai ser a sua relação com os reitores? Diálogo, gestão, integração, visita. Eu quero visitar as universidades e conversar, ouvir, ponderar, criar centros de excelência. O que se pode agregar de pesquisa? Nós estamos aí vivendo a Covid-19. Universidades brasileiras estão brilhantes. Quais são as universidades? Todos que pensam em educação precisam trabalhar para o Brasil. Então, a senhora me pergunta, como será o seu relacionamento? Não. Como será o seu diálogo? Porque conte comigo para dialogar, para conversar, para poder buscar o contraditório, para ajustar, para prosseguir. Eu sou do ambiente de pesquisa, educação e o ambiente acadêmico. E sala de aula é a minha forma de ser, é a minha forma de convicção pessoal. Então, eu irei às universidades, elas virão até mim, nós conversaremos para buscar a melhor gestão, integração e resultados quantificáveis. Então, essa será a minha postura, é o que eu acredito, é a maneira de ser e é o que eu estou ministro, com permissão. Há alguns pontos mais que imagino que sejam mais urgentes nesse seu passo a passo, nesse desenho que o senhor vai construir daqui para frente, como, por exemplo, uma data para o Enem, como, por exemplo, as negociações envolvendo o Fundeb, que é algo que o senhor conhece de perto. O que é para o senhor prioridade absoluta nesse momento? Prioridade absoluta é estabelecer um cronograma a ser divulgado intensamente para que vocês nos ajudem a comunicar o Brasil. Agora, este cronograma, eu preciso, hoje, eu tenho uma reunião agora, preciso sair, já estão 8h30, eu tenho que começar a reunião, sobre o novo Fundeb. Estaremos reunidos com a equipe Fundeb, temos reunião depois em seguida sobre as questões envolvendo o Enem, que está na fase de pesquisa. Agora, pensa, senhora, uma possibilidade, se a senhora puder, então, voltar a me cobrar na próxima segunda-feira ou na próxima terça-feira, eu já terei estudado,
e já terei tomado pé. Eu estou indo pela primeira vez hoje trabalhar integralmente e tomar pé do estudo. Amanhã, sábado, ficarei estudando, domingo estudando, então poderei responder à senhora de maneira objetiva e com o cronograma definido. A senhora me ajuda? Claro, nós vamos dar tempo para o senhor trabalhar, só para ter uma primeira impressão aí, ministro. Estamos tem um outro apresentando o senhor, na verdade. Isso, apresentar o senhor. O senhor tem alguma ideia, ministro, sobre um dos desafios do senhor, eu imagino, vai ser conseguir formatar um modelo para a recuperação de tudo que foi perdido na educação brasileira com a pandemia? Eu digo, interrupção das aulas, professores em casa, alunos em casa, sem aula presencial. Como o senhor imagina que isso pode ser feito a partir de agora? É um novo normal, né? Nós estamos vivendo a pandemia que afeta a saúde e também esse desafio para reconstruir nossas vidas. Nenhum de nós sabe como melhor se ajustar com esse ambiente, como será após o Covid-19, não sei. Então, a maneira de integrar a educação, obter resultados, eu pedi já inicialmente lá no MEC ontem que as pessoas que estão fazendo essa integração estão buscando exemplos de sucesso no Brasil para saber como poderemos adaptar melhor, resgatar essas crianças. Uma das ideias nós estamos querendo pedir a algumas emissoras de rádio que separem um tempo na sua programação para transmitir aulas por rádio frequência. Então, isso é uma possibilidade, estamos pensando. Então, imagine se, por exemplo, as emissoras pudessem ter aulas, convidar professores de escolas públicas para que a criança, lá no local em que não tem uma internet, não tem um computador, não tem equipamento, mas tem um rádio, ele possa ouvir a aula, possa poder transmitir nessa situação de emergência. Um mutirão de esforços, variados, e não somente um esforço, para podermos ter o quê? Essa entrega diferenciada. Mas o que nós faremos? Nós estudaremos hoje para como melhor resolver esse período de educação dentro do contexto da Covid-19 para as crianças que estão em casa e não têm os melhores equipamentos para acessar via computador as suas aulas e as tecnologias modernas. Tá, mas o retorno às aulas o senhor vai fazer alguma articulação para o retorno às aulas ou isso o senhor vai deixar na mão dos estados? Não, senhor. Nós teremos a nossa reunião agora. À tarde, hoje, 14 horas, faremos a reunião exatamente conversando com membros do CONSED para poder saber se integraremos ou não junto aos estados ou faremos um acompanhamento simultâneo, coordenado. À tarde, nós estaremos pensando nisso. Tá. Não tenho ainda a resposta agora para o senhor, mas me coloco à disposição para o senhor me dando um tempo na segunda-feira, sem dúvida, de maneira objetiva. O senhor, como professor, qual é a impressão que o senhor tem sobre o trabalho de pesquisa feito pelas universidades federais? O senhor acha que tem algum problema a ser revisto? O senhor acha que tem alguma coisa que está errada? Sempre tem. O senhor falou uma coisa básica, pesquisa é revisão continuada. Um pesquisador, ele tem acima de tudo resiliência e autocrítica. Resiliência e autocrítica são os fundamentos da pesquisa em todo o mundo. A humanidade evoluiu assim. Então, se nós pudermos capturar o que de melhor, estimular, implementar, o que não deu errado, vamos refazer, vamos ajudar, vamos estimular para que haja maior resiliência e autocrítica em todo o ambiente de pesquisa. Esta é a fundamentação que eu acredito, é como a academia sempre tem os melhores resultados pela academia. Não desistir, não criticar, transformar a crítica em autocrítica e reconstruir a motivação para obter melhores resultados. Tá bem. O último aí de Brasília, Carolina. Ministro, eu queria saber do senhor também, eu sei que, como o senhor nos disse várias vezes, o senhor está preparando essa retomada, mas em termos gerais, havia uma pressão muito grande do chamado grupo ideológico em cima do Ministério da Educação. E isso ia desde a questão da alfabetização até as relações com as universidades federais. Como é que o senhor enxerga essa questão da pressão do chamado grupo ideológico e como é que o senhor pretende conduzir o Ministério da Educação dentro de um governo que é dividido em diferentes alas, ala ideológica, ala militar, ala mais técnica?
Eu sou da área técnica. Eu sou da área técnica, professor. Eu sou acadêmico. Eu não tenho nenhum preparo para fazer idiosincrasias ideológicas. Eu não sei fazer isso. Eu não tenho essa. Meus livros são de economia e finanças. Eu sou gestor. Então, eu não tenho preparo para fazer isso. Enquanto eu estiver na estrutura operacional de gestão e diálogo e integração, esse é o meu projeto. Essa é a minha pegada. Agora, eu não tenho condições de fazer além disso, porque eu não sei fazer. Eu sei ser gestor, eu sei ser pesquisador, eu sei ser professor. Agora, é a necessidade de trabalhar, e gosto de trabalhar pela educação. O aspecto, dentre as várias possibilidades das pessoas, cada um tem a sua motivação pessoal, mas a minha motivação pessoal de trabalho é priorizar técnica. Eu sou técnico e quero continuar sendo respeitado como técnico e gestor, fundamentando, trabalhando e entregando melhor para o meu querido Brasil. O presidente Bolsonaro fez algum pedido específico ao senhor, ministro, quando ele lhe encaminhou o convite para assumir o MEC? Fez. Ele pediu arregaçar as mangas e priorizar gestão e diálogo. Assim falou. Para encerrar, Rosane. Ministro, ontem, quando o senhor foi nomeado, veio à tona uma história que eu gostaria de lhe dar aqui o espaço para o senhor explicar esse problema, porque foi muito discutido no ano passado, que foi uma famosa licitação para compra de notebooks, que foi suspensa depois que a CGU, a Controladoria Geral da União, apontou que havia irregularidades, como, por exemplo, um número muito maior de computadores do que o número de alunos para as escolas que seriam beneficiadas. O senhor deve estar apropriado desse assunto e gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que de fato aconteceu nessa licitação, que foi apontada como uma licitação com muitas irregularidades, incluindo um detalhe que um pequeno município do interior de Minas, que tem 255 alunos, receberia 30.030 laptops. É verdade. Existe um fato de que a CGU, o ministro Wagner Rosário, ele na CGU fez uma integração com a FDE, nós construímos o setor de integridade. Então, eu construí a corregedoria do FNDE e com integração com o CGU, todo um pente fino foi feito entre todas as licitações, tudo que havia sido colocado. E, iniciados os trabalhos, de 2018, foi feita toda a revisão. E tudo que havia de percepção e não a conformidade em relação ao que deveria ser um marco regulatório foi cancelado, foi encerrado e não foi à frente. Hoje, a Procuradoria do FNDE, ela está disponível, minha sugestão, se você não puder fazer um contato técnico, a Procuradoria lá está, de acordo com a lei, a Lei de Acesso à Informação, todo o detalhamento científico de que houve o cancelamento. E o cancelamento foi em decorrência da grande aproximação que o FNDE desenvolveu com a CGU. E assim, deve ser feito sempre. Aonde houver identidade de não conformidade, deve-se cancelar, deve-se encerrar e deve-se trabalhar de maneira correta. Assim foi feito. Está disponível lá na Procuradoria do FNDE, a senhora pode acessar o site do FNDE ou diretamente na CGU, lá no gabinete do ministro Wagner Rosário. Professor Carlos Decotelli, novo ministro da Educação, quero lhe agradecer pela entrevista nessa manhã. Na medida em que o senhor foi falando aqui, vários dos seus alunos da PUC, do Banrisul, dos cursos que o senhor ministrou aqui, mandaram mensagens para a gente. Uma delas do Fernando Jesus, nosso ouvinte, diz, olha, bela escolha, nível técnico, fui aluno dele na PUC, nível técnico muito, muito acima do normal. Então, parabéns, boa sorte para o senhor e fale mais com a Rádio Gaúcha aí. E lhe aguardamos aqui semana que vem, ministro. Lhe aguardamos semana que vem. Me deixe estudar o fim de semana. Semana que vem, fala tempo, tá bom? Será sempre uma alegria falar com vocês, meus queridos amigos gaúchos. E me permitam continuar usando a expressão cariúcho. Pode ser ou não?
Claro que pode. Tá bom, então. Um abraço a todos. Muito obrigado. Não está morto quem peleia, né, ministro? Não está morto quem peleia. Obrigado, ministro. Boa sorte, bom trabalho para o senhor. O senhor vai receber, ministro, o ministro, ao assumir a escola, vai receber um presente do Instituto. O senhor vai receber um presente do Instituto Rui Barbosa, que aqui é coordenado pelo conselheiro César Miola, que o senhor conhece bem, que é um estudo mostrando as escolas de excelência no Rio Grande do Sul, as escolas que no Brasil, as escolas que fazem a diferença e que talvez possam servir de exemplo para toda a rede educacional do país. César Miola é meu querido amigo, meu estimulador, ele é um grande incentivador, ele estimula as boas ideias, ele catalisa as boas ideias, ele é hoje um referencial importante, buscando de melhor temos no Brasil. César Miola é um grande amigo, um grande incentivador para a educação. Muito obrigado pela atenção. Perfeito, é verdade. Endosso as palavras aí. Bem, nós tivemos aí a oportunidade de levar para você a matéria que a Rede Gaúcha